Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a hora que nos for a ver, e seja muito bem-vindo desde já à aula de auditoria na administração pública, que é o nível de curso de licenciatura em administração pública da Universidade Aberta I7, é lecionado no 4º ano e no 2º bloco. Hoje iremos falar sobre o estudo do controle estatal, em modo introdutório. Mas antes, por uma questão metodológica, vale olharmos um pouco para a componente epistemológica. Segundo os nossos autores, Cavalheiros de Flores, epistemologicamente, a palavra controle tem origem no idioma francês, contrôler, termo adotado para definir o registro que era efetuado em confronto com o documento original, de forma a comprovar a fidedignidade do mesmo. Indo ao conceito, nós vamos colocar aqui em ipsi verbis 2 pontos. O controle é um conjunto de técnicas, procedimentos e comportamentos através dos quais os processos, empreendimentos, programas e organizações são mantidos direcionados para seus fins e objetivos. Outro ponto, podemos ver de Meirelles, é que o controle em tema da administração é a faculdade de vigilância, orientação e correção que um poder, um órgão ou autoridade exerce sobre a conduta funcional do outro. Ou seja, o controle visa verificar se, em função de um determinado objetivo pré-estabelecido, as ações que estão sendo levadas a cabo ou desencadeadas por um ente, seja estatal ou não, estão a ir de encontro com aquilo que foi pré-estabelecido. É basicamente isso. Entretanto, ele deve ser feito segundo alguns princípios. Mas antes disso, nós vamos falar, como podemos ver no slide, controle versus administração pública. Vale recordar que o nosso curso é licenciatura em administração pública. É por isso que estamos a trazer controle versus administração pública. E o que seria isso? Podemos ver aqui que a noção do controle no Estado moderno é antiga e ela remonta a Montesquieu e a clássica divisão dos poderes e funções do Estado como forma de impor limite aos governantes, ou seja, ao poder dos governantes. Basicamente, o que o autor nos traz aqui é que o poder, ao ser exercido, ele deve ser colocado freios, ou seja, travões para que não se torne libertino e que não vá em contramão com os objetivos da função pública. E qual é a função pública? Servir e não se servir. Vamos compreender agora os tipos ou os modelos de controle na função pública ou na administração pública. Basicamente são 2, o controle interno e o controle externo. O que viria a ser o controle interno? É o controle feito por agentes do Estado. Controle externo. Podem ser agentes do Estado, mas que não façam parte do mesmo organismo. Um exemplo básico, se não estamos no Ministério da Educação, temos de fazer um controle, muitas vezes, sob o ponto de vista tecnicalista, designado inspeção ou fiscalização. Se formos nós próprios, os integrantes do Ministério da Educação a fazer, é o controle interno. Se for uma outra entidade, pública ou privada, Ministério das Finanças, por exemplo, é controle externo. Então, basicamente, isto é muito simples, é claro como água. Como podemos ver agora, existem princípios sobre os quais deve-se assentar a atividade daquele que vai fazer o controle. São vários, mas nós vamos trazer aqui o seguinte, e muito importante. Os gestores públicos devem se basear ou devem ter como pilar
e diretrizes para uma gestão transparente, a questão dos princípios. Caso os gestores públicos observassem a sua fiel aplicação, não haveria espaço para a corrupção e o dinheiro público seria bem gasto, melhorando o bem-estar social. Ou seja, como já dissemos mais atrás, o fim último da administração pública é prover melhores condições de vida ao cidadão ou ao coletivo, como quer que digamos. O controle aqui serve para verificar se estas ações governamentais vão de encontro a esse desiderato. E é importante que ele seja feito com base em princípios. Quais são esses princípios? Nós podemos verificar aqui mais para frente, sob o ponto de vista de controle estatal, interno. A execução do trabalho com honestidade, diligência e responsabilidade. Quando falamos da honestidade, penso que todo mundo compreende o que estamos aqui a falar. A diligência e a responsabilidade, ou seja, o que poderia ser responsabilidade no controle interno? O zelo, o profissionalismo, a pontualidade, ou seja, há uma vasta gama de situações ou de elementos que podemos considerar que configurem a questão da responsabilidade. Deve-se respeitar as leis e divulgar o que se espera que seja feito ao abrigo das leis e da profissão. Aqui é um aspecto que tem a ver com a divulgação. É importante que um trabalho de controle, de inspeção, de fiscalização, ao ser terminado, ele seja divulgado para que se possa saber, possa perceber quais são os pontos de ruptura, quais são os que devem ser continuados ou descontinuados. Respeitar e contribuir para os objetivos legítimos e éticos da instituição. Aqui falamos de ética, isto é fundamental. Por exemplo, eu como tutor interno ou como docente universitário, não posso aparecer aqui sem camisa. Tenho que observar o princípio ético do aprumo. Não posso aparecer embriagado. Tenho que observar o princípio ético da responsabilidade e da seriedade. Portanto, quando nós estamos a fazer um controle, ou uma fiscalização, ou uma inspeção, nós devemos ter em conta a componente ética. Isto é fundamental. Normas de conduta do auditor interno. Não fogem muito daquilo que estamos a dizer, mas especificamente, o auditor interno não deve aceitar nada que possa prejudicar ou que se presuma possa prejudicar o seu julgamento profissional. Esta parte é fundamental, ou seja, pode haver tendências, podem haver situações que impurem, numa linguagem terra a terra, o inspetor ou o controlador ou aquele agente que vai fazer o controle de uma atividade a questões ligadas à corrupção, para não dizer aquilo que está acontecendo, etc. Ele não deve ir por esse caminho. Deve divulgar todos os fatos materiais de que tenha conhecimento, os quais, a não serem divulgados, possam distorcer a informação das atividades de análise. Não há muito a dizer em relação a isto, está claro. Se foi constatado um elemento positivo ou não, ele deve ser divulgado. Por quê? É com base nessa informação que os tomadores de decisão podem melhorar ou não o seu desempenho, falo do quadro institucional. Para terminar, vamos falar da norma de conduta que o auditor interno não pode fugir. Aceitar apenas serviços para os quais disponha do necessário conhecimento, proficiência e experiência. Isto é fundamental. É como dizer a um médico ginecologista para ir fazer uma inspeção na fisioterapia. Não tem experiência, não tem proficiência e não tem conhecimento daquela área. Não vai dar certo, não vai funcionar esse controle. Para dizer o seguinte, é que deve o controlador, a nível da administração pública,
conhecer o serviço para o qual vai controlar. Caso contrário, o objetivo desse controle, que é melhorar o desempenho, melhorar os serviços, melhorar a função, o bem servir, não vai funcionar e não vai dar certo e vai pôr em causa o objetivo geral, que é prover aos cidadãos melhores condições de vida. Penso que a aula termina por aqui. Teremos outras aulas mais para frente e qualquer dúvida podem dar em contato conosco, que estamos ao vosso dispor. Muito obrigado, eu sou Justino Bata e até a próxima.